Fala pessoal, Márcia de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos nesta segunda-feira, vamos começar com a Liga da Turquia, onde temos a equipe do Beşiktaş enfrentando a equipe do Gaziantep. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Beşiktaş, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Beşiktaş é a sexta colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Gaziantep, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Gaziantep é a 16ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Beşiktaş e 2 empates. Melhor opção para esse confronto. Vamos de casa. Beşiktaş para vencer. Superliga da Grécia, temos a equipe do AEK enfrentando a equipe do PAOK. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do AEK é a 4ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do PAOK, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do PAOK é a 3ª colocada, também com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do AEK e 1 vitória para a equipe do PAOK. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Empoli enfrentando a equipe do Atalanta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Empoli, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Empoli é a 18ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Atalanta, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Atalanta é a 6ª colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Empoli, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Atalanta. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Atalanta para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do Cluj enfrentando a equipe do Furhal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, venceu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do Cluj é a 2ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Furhal, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Furhal é a 7ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Cluj, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Furhal. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Cluj para vencer. Superliga da Grécia, temos a equipe do Crete enfrentando a equipe do Olympiacos. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crete, empatou 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Crete é a 7ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Olympiacos é a 2ª colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Olympiacos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Olympiacos para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe da Lazio é a 10ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe da Lazio é a 10ª colocada com 13 pontos ganhos e a Fiorentina é a 5ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Lazio, 1 empate e 1 vitória para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Casa fora. A partida só não pode terminar empatada. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Granada enfrentando a equipe do Villarreal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Granada, empatou 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Granada é a 19ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Villarreal, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Villarreal é a 16ª colocada com 9 pontos ganhos.
Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Vila Real. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vila Real para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do Sport. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, empatou 2 e perdeu 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Boa Vista é a sexta colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Sport, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Sport é a segunda colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Boa Vista e 4 vitórias para a equipe do Sport. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Sporting para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe da Chapecoense enfrentando a equipe do Tombense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe da Chapecoense é a 17ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Tombense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Tombense é a 18ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Chapecoense e 2 vitórias para a equipe do Tombense. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Chapecoense para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa. No Campeonato do Paraguai, temos a equipe do Libertad enfrentando a equipe do Resistência. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Libertad, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Libertad é a primeira colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Resistência, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe da Resistência é a 10ª colocada com 19 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Libertad e 1 vitória para a equipe do Resistência. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Libertad para vencer. Copa da Argentina, temos a equipe do Sarmiento Júnior enfrentando a equipe do São Lourenço. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sarmiento Júnior, empatou 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Sarmiento Júnior é a 9ª colocada do grupo B, com 11 pontos ganhos. Já a equipe do São Lourenço, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do São Lourenço é a 11ª colocada do grupo B, com 10 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Sarmiento Júnior e 4 vitórias para a equipe do São Lourenço. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do São Lourenço ou partida terminando empatada. Empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Craft versus Olympiacos fora. Olympiacos para vencer. Cluj versus Forral casa. Cluj para vencer. Besiktas versus Gaziantep casa. Besiktas para vencer. Boa Vista versus Sporting fora. Sporting para vencer. Granada versus Vila Real, uma dupla chance. Vila Real para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Lazio versus Fiorentina, uma dupla chance. Na verdade, um jogo aberto. Casa fora. Só não pode a partida terminar empatada. Empoli versus Atalanta fora. Atalanta para vencer. Libertad versus Resistência, casa. Libertad para vencer. Sarmiento Júnior versus São Lourenço, uma dupla chance. São Lourenço para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Chapecoense versus Tombense, uma dupla chance. Vitória da equipe do Chapecoense ou partida terminando empatada. Empate casa.